está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje aqui com a Positivo S+, a gente vai falar de tecnologia ajudando o negócio, ajudando também a experiência do cliente. Eu sempre tenho aqui comigo, como co-apresentadora na abertura do podcast, a nossa Estela. Tudo bem com você, Estela? Eu tô bem, e você? Tudo bem também. Estela, hoje a gente vai falar, de shoppings, que são essencialmente uma experiência física, sempre foram, mas também precisam muito de tecnologia hoje em dia, né? Sim, hoje um shopping funciona quase como uma empresa tech. Tem Wi-Fi inteligente, apps, analytics de fluxo, câmeras com IA, estacionamento automatizado e integração com e-commerce. Sem isso, perde eficiência e competitividade. E eu estou tentando aqui pensar, esboçar quais seriam os pontos mais críticos de tecnologia quando você fala de shopping. Eu diria que os mais críticos são dados, como entender fluxo e comportamento, integração on e offline, experiência do cliente, segurança, física e digital, operação eficiente, energia, estacionamento e uso de IA para decisões rápidas. Sem isso, o shopping fica cego. Ou seja, tudo a ver com o cliente. E para o papo de hoje eu tenho o privilégio de receber aqui no podcast o Daniel Fabiciak, que é CIO da SIM. E olha, talvez provavelmente você já frequentou algum espaço administrado pela SIM, uma empresa do setor, né, do mercado imobiliário, né? Mas ela negocia espaços comerciais em edifícios de alto padrão, shoppings, né? Entre os shoppings tem alguns bem relevantes, né? Tietê Plaza Shopping, Shopping Cidade de São Paulo, dois shoppings muito populares aqui em São Paulo, além do Gran Plaza Shopping em Santo André e do Shopping Metropolitano Barra, no Rio de Janeiro. E o legal é justamente a gente falar, né, um pouco de tecnologia, porque a gente, quando pensa em shopping, pensa como uma experiência física. Mas sem tecnologia o shopping não abre. É simples assim. Daniel, prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente hoje. Perfeito, legal, Cássio. Agradeço aí o convite. Acho que já foram feitas as devidas apresentações. Vai ser um prazer aí bater esse papo com vocês, falar um pouquinho de como a gente tem utilizado tecnologia aqui na SIM para potencializar a experiência dos clientes nos nossos espaços. É isso aí. E junto com a gente aqui, o Daniel Matias. Temos dois Daniéis, se é que o plural é esse. Hoje aqui o Daniel Matias, que costumeiramente participa aqui com a gente pelo lado da Positivo S+. Daniel, mais uma vez, obrigado por doar um pouco do seu tempo aí para o projeto do podcast. Ô, Cassião, sempre muito bom estar aqui com você, hoje na presença do meu xará aí, do Fabiciak, também tenho certeza que tem muito conteúdo para ajudar a gente, ensinar a gente no nosso podcast hoje. Valeu. É isso aí. Vamos lá então, vamos bater esse papo, porque é, o shopping, como eu disse na abertura aqui, né, Daniel, o shopping, a gente pensa nele, né, como uma estrutura de experiência física. Ele veio muito antes da dependência da tecnologia, mas os tempos mudaram, né? Como é que a TI ajuda, então, como alavanca de crescimento, né, do negócio, quando se fala de shopping? Especialmente em frentes importantíssimas como marketing, fidelização do cliente. Bom, realmente acho que a sua leitura está correta. A primeira visão que a gente tem quando a gente fala do shopping, aí a gente pensa na experiência física e é isso mesmo. Mas o setor ele tem transformado um pouco dessa característica ao longo dos anos, né? Então, nos últimos anos, o shopping deixou de ser aí um destino de compras propriamente dito, como atividade primária, né, do público frequentador, e tem se tornado cada vez mais um espaço de experiência, de convivência, e a compra vira uma consequência disso. Então, dificilmente você se planeja para. Hoje eu vou no shopping para comprar um determinado produto. Você pensa em ir no cinema, você pensa em levar seu filho em algum evento, você pensa em jantar ou almoçar em um restaurante legal de determinado shopping, e junto com isso você acaba encaixando ali uma necessidade de compra que você tem nesse passeio. Mas o objetivo principal acaba sendo esse de experiência mesmo. E como que a TI tem ajudado, né, tem se comportado aqui como uma alavanca aí de crescimento nesse sentido?
O objetivo é a gente usar de fato a tecnologia para melhorar essa experiência, personalizar essa experiência, facilitar, diminuir a fricção, né, do cliente quando ele tem esse convívio lá dentro do empreendimento, dentro do shopping center. Então a ideia é utilizar a tecnologia para facilitar todas as necessidades dele dentro do empreendimento e até mesmo personalizar as ofertas ou direcionar ele de uma forma mais assertiva dentro da jornada dele no empreendimento do shopping center. O que que a gente ganha fazendo isso? Quanto mais a gente consegue automatizar, sistematizar eventualmente aí essa jornada, a gente consegue ganhar escala, otimizar recursos e liberar principalmente os funcionários do shopping de saque, de atendimento a cliente e de suporte lá dentro do shopping center, para que eles tenham mais tempo para atividade presencial, humana, suporte e oferecer uma experiência mais agradável para o cliente dentro do empreendimento. Então, nesse sentido, a gente vem atuando em algumas frentes. Essa parte de análise de dados, de inteligência de análise de dados aí para conhecimento de perfil para análise de perfil de consumidor, personalização de ofertas, é um pilar aí importante que nós vemos trabalhando ultimamente. E, como muitas empresas aí também, a gente tem explorado os benefícios da inteligência artificial, que tem trazido aí ganhos expressivos para a nossa operação. Então, esse é um dos temas aí que a gente está investindo mais e colhendo mais frutos aqui, especialmente do ano passado para cá, com algumas iniciativas que estão em andamento. Show, show de bola, Daniel. Em relação a isso também, em inteligência artificial, cheguei a dar uma olhada, acho que saiu até na revista Exame, que assim ela tem algumas iniciativas em relação à inteligência artificial para personalizar o atendimento dos shoppings, oferecer serviço sob demanda. Você pode contar um pouquinho mais sobre isso para a gente? Sim, com certeza. É, Principalmente de 2025 em diante aqui, nós iniciamos um movimento forte aí, como eu falei, em melhorar, né, em evoluir essa jornada do consumidor no shopping center. Isso passou por algumas frentes, então vou até citar alguns outros exemplos. Ano passado a gente teve um projeto bem legal aí que foi de implantação de um aplicativo corporativo, né, padronizado do grupo aqui para todos os nossos shoppings. Obviamente, cada um com a sua identidade visual, com as particularidades de cada shopping, mas um projeto executado corporativamente, uma mesma estrutura, uma gestão centralizada, para ganho de escala e para padronização de funcionalidades aí, porque a gente entende que esse é um canal muito importante, muito relevante aí de contato, de relacionamento com o nosso cliente. A gente tinha um no passado, nós refizemos ele e nesse modelo a gente expandiu para todos os shoppings, então é uma das iniciativas aí que nós realizamos no último ano. Atrelado a isso, nós começamos de fato aí a nossa jornada com inteligência artificial. E onde que nós enxergamos um ganho expressivo para a inteligência artificial no nosso ambiente? Sobretudo nessa parte de atendimento ao consumidor, de atendimento online. Nós temos um volume expressivo de acionamentos, seja via WhatsApp para atendimento a cliente, seja por redes sociais, então Instagram, Facebook, a gente ainda tem, né, usuários que acabam acionando o shopping através desses canais, e isso gera uma volumetria muito grande de acionamentos e consome-se muito tempo aí para você responder e conseguir colocar todos esses acionamentos em dia. E fatalmente isso trazia algumas dificuldades aqui para nós, né? Por exemplo, redes sociais, principalmente quando você tem uma campanha, uma promoção, uma ativação, algum evento expressivo ou sazonal no shopping, é normal que você faça publicações na rede social, você divulgue o evento, e dependendo da proporção, da relevância desse evento, isso gere uma enxurrada aí de acionamentos, de perguntas, de questionamentos, de cliente entrando em contato para pedir informação. É um volume muito fora da curva padrão de atendimento. E o que que acontecia? A gente acabava tendo uma certa dificuldade de responder esse cliente a tempo, de dar uma resposta assertiva, uma resposta rápida. Muitas vezes ele demorava muito para ter o retorno, porque esse boom ele era muito grande nesses momentos de sazonalidade. E vendo esse cenário, nós buscamos, obviamente, apoio da tecnologia com algo que está super em evidência, que é a IA generativa. E no ano passado nós desenvolvemos o projeto piloto, que foi implementado no Shopping Tietê Plaza, aqui de São Paulo, né, como
você mencionou aí, foi até publicado esse case na Exame, onde nós implantamos aí o que a gente chama de SAC 4.0 ou concierge digital, que é o nosso assistente de IA aí para atendimento aos clientes. Então, basicamente, esse projeto ele consiste numa arquitetura ali de inteligência artificial generativa, dividida em alguns agentes especialistas. Então, quando o cliente nos procura via WhatsApp ou via esses canais de redes sociais que eu comentei, ele vai estar sendo atendido por agentes de inteligência artificial. E por que eu digo agentes? Porque a plataforma ela se comporta como um grupo de especialistas, né? Então, se a pessoa entra pedindo informação sobre programação de cinema, tem lá um agente de inteligência artificial especialista que trata essas informações de cinema. Se ele entra pedindo informações sobre promoções e eventos, tem um outro agente especialista respondendo sobre esse contexto. E assim por informações de loja, e outros assuntos relevantes aí do shopping. Então a gente tem essa classificação para que sejam agentes especialistas em cada uma das finalidades. E esse projeto foi colocado, foi construído, né, tudo com base em dados reais, em informações históricas e perfis e dados aqui que nós temos da operação. Com essas informações todas, foi feita toda a construção da base, treinamento dessa inteligência artificial e colocado o sistema em produção. E aí os ganhos que a gente obteve com isso, eles foram bem significativos. Para ter uma ideia, que são até os dados que a gente divulgou aqui do case, no primeiro mês de operação dessa tecnologia, nós conseguimos uma taxa aí de 64% de retenção já nos agentes de inteligência artificial. Quer dizer, 64% dos acionamentos que nós recebemos foram atendidos imediatamente e de forma assertiva e autônoma por essa solução de inteligência artificial. Isso trouxe para a gente um ganho significativo de escala, de velocidade, de qualidade, padronização de atendimento e mesmo de satisfação do cliente, né? Porque muitas vezes ele entra pedindo uma informação sobre um evento, alguma coisa imediata, e ele não precisa aguardar uma fila de espera aí para ser atendido ou demorar muito para obter a resposta. A IA já consegue trazer essa velocidade e essa assertividade, tornando a experiência dele bem mais fluida e agradável. Então, quando a gente fala da IA generativa, esse é o resumo do case do Tietê Plaza, que a gente tem em operação desde o ano passado. Nossa perspectiva é expandir esse projeto para os outros 3 shoppings do grupo ao longo de 2026. Então, a meta é terminar 2026 com os 4 shoppings padronizados, rodando a mesma solução aí, com o mesmo nível de atendimento aí para os nossos clientes. E é legal você contar essa história, esse case, né? Essa história, é, porque mostra, pô, vocês estão falando de agentic AI, né? Tudo aquilo que as empresas de tecnologia hoje colocam no arsenal delas, né? Mas eu queria te perguntar, quando se fala em, vamos dizer, em oportunidades para marketing, né? O ângulo muda, né, Daniel? Assim, você sai de uma postura mais passiva, que é a de experiência do cliente, para uma expectativa, pelo menos, de uma postura mais ativa. Eu lembro que eu conversei com uma empresa, deve fazer, né, uns 15 anos, uma empresa australiana, não vou lembrar o nome aqui, eles estavam tentando entrar no Brasil, que eles tinham uma tecnologia que mesclava as jornadas on e offline, né? Então, eles tinham uma tecnologia, né, que hoje até deve estar superada, mas é simples. Eles conseguiam saber que o IP, o celular do Daniel, né, que pesquisou, sei lá, um Narezo, fez uma compra Narezo, ou que fez um pedido de compra num restaurante do shopping Tietê, é o mesmo, né, que andou pelo corredor do shopping no outro dia. Então você tinha ali um cruzamento, né, de jornadas com um certo grau de precisão. Só que isso foi antes das leis de proteção de dados. Né? Isso foi antes de PDR na Europa, LGPD no Brasil. Né? Hoje eu acho que não seria possível mais você trabalhar dessa forma, porque antes de tudo, você teria que pedir o consentimento daquela informação e a maioria das pessoas provavelmente não daria, né? Agora, também foi antes da IA, entendeu? Então, isso, por outro lado, eles também não tinham a IA para auxiliar, né, numa jornada, num cruzamento de jornada on e offline. O que eu queria te perguntar, dando essa volta toda, né,
tem esforço para esse cruzamento de jornada on e offline? Ainda é uma ideia, uma prioridade? Os dados, tendo que ser anonimizados, você acaba não tendo muito essa expectativa de individualizar o que cada um está fazendo, quando e onde? Não, essa é uma preocupação e um objetivo sempre importante, principalmente na realidade do shopping, né? Porque, de fato, a gente precisa medir o comportamento do consumidor dentro do empreendimento, onde ele consome mais, que loja ele frequenta com maior recorrência, que tipo de produto ele costuma consumir. Então, quanto mais a gente entende essa jornada lá dentro do empreendimento, mais rica é a nossa análise, melhor a nossa personalização, melhor a nossa estratégia de mix, de relacionamento e até mesmo de fidelização do cliente. Mas é o que você falou, né? A gente tem um baita acelerador e tem um grande freio que ficam disputando espaço o tempo inteiro. Por um lado, a gente tem a IA, que é um acelerador gigantesco que potencializa muito a análise, segmentação, automação, enfim, traz um potencial gigante. Mas por outro, a gente tem um freio relevante, que é justamente essa questão das regulamentações, e a qual nós aqui na Sim particularmente procuramos seguir sempre com precisão categórica, né? Nós temos aqui toda uma estrutura para trabalhar com a parte de privacidade, temos programa de privacidade, escritório renomado que nos apoia aqui na frente de DPO, e tentamos trabalhar realmente fazendo sempre o máximo possível dentro dos limites que a legislação nos impõe, porque a gente precisa realmente respeitar essa privacidade, esse direito ou não de consentimento que o nosso cliente tem. Mas dentro das jornadas onde nós coletamos o consentimento, que está dentro do que a LGPD permite, que o cliente deu lá seu aceite para que a gente consiga trabalhar os dados, é que vem aí o trabalho de analytics, de inteligência, onde a gente acaba tentando cruzar um pouco dessas informações. Então, quando a gente pega informações sobre promoções, né, que acontecem no shopping, é um período onde a gente captura ali notas fiscais, volume de compra para trocar por ticket, para concorrer a produtos, seja a prêmios, por exemplo, seja carro, seja viagem. Cada shopping faz a sua mecânica aí, eu acho que todos conhecem bem esses períodos, Natal, Dia das Mães, sempre é normal ter essas grandes campanhas aí nos empreendimentos. Então, quando você olha para esse universo, isso já é uma base rica, porque você consegue saber que aquele cliente ele comprou em quais lojas, que categoria de produto, que ele consome mais, qual que é o ticket médio, se ele é um cliente recorrente, se ele está aqui em todas as campanhas, se ele está só em algumas. São todas informações ricas. E aí começa, de fato, o trabalho de você cruzar isso com as outras frentes. Então a gente tem essas informações da campanha, das promoções, que ele se conecta ali via aplicativo hoje, né? Atualmente isso tudo está embarcado no nosso aplicativo para o cliente ele não ter mais nem aquele trabalho de ir até um balcão de troca, fazer ali o processo de troca do cupom dele. Hoje a gente consegue entregar isso tudo na palma da mão com o app do celular para que ele possa fazer de maneira autônoma. Mas então você começa a conectar essas coisas. Eu tenho ali as informações de promoção, eu tenho eventualmente as informações de Wi-Fi, preferências, dados ali que ele compartilha comigo quando ele quer no Wi-Fi. Eu posso fazer pesquisa, coletar informações desse público passante no shopping que está utilizando meu serviço de Wi-Fi, desde que ele queira responder o questionário, queira me trazer informação. É, e a gente começa de fato a fazer análise, cruzamento desses dados e segmentar um pouco as ofertas para poder personalizar a comunicação, o relacionamento com cada cluster, né, com cada perfil de cliente. Então, você começa a ser mais assertivo, manda uma mensagem, uma promoção, alguma coisa. Não adianta mandar para 100% da base de cliente, ninguém aguenta receber aquelas promoções genéricas. Puxa, não tem nada a ver comigo, por que eu estou recebendo isso? Então, essa análise, essa convergência, essa clusterização das informações, entendendo um pouco do comportamento dele dentro do shopping e os demais canais digitais, ajuda a gente a personalizar as ofertas e o relacionamento, o que acaba fidelizando e gerando mais satisfação aí por parte do cliente. Mas sim, é um desafio importante que nós ainda tentamos resolver de forma não tão invasiva hoje. A gente tenta fazer isso da maneira mais branda possível, dentro do que é possível, né? E sempre com o consentimento do cliente, mas de fato é um desafio
e é um terreno muito rico, né? Através disso a gente consegue gerar muita personalização e consegue ter um contato mais próximo com o nosso cliente aí, com certeza. Agora, para TI, uma curiosidade que eu tenho aqui, Daniel, assim, no dia a dia de vocês, o grande cliente quem é? Eu sei que são os dois, eu sei que o lojista, né, o B2B é um e o B2C é outro, né? Mas, assim, os projetos, as demandas, as conversas de vocês estão mais orientadas para quem? Quando dá errado para quem? Ou quando dá certo, quem é que te parabeniza? Então, na verdade, o segmento do shopping ele é um pouco engraçado, porque o nosso cliente direto é o lojista, que é quem aluga o espaço, paga lá o boleto dele de locação, né, e gera de fato a receita recorrente da SIM. Mas o nosso trabalho de marketing ele é muito focado em trazer fluxo para dentro do shopping para que o nosso cliente venda bem. Então, o meu marketing ele vai um passo além, né? Eu tenho que atrair o cliente do meu cliente. Esse é o nosso desafio. Então, quando a gente fala das ações de marketing, o maior esforço está em entender o público visitante do shopping, em perfilar, em fidelizar, em entender comportamento, personalizar a oferta, aumentar esse fluxo, fidelizar quem já foi lá e fazer com que a gente tenha cada vez mais frequentadores nesse shopping e que esses frequentadores, obviamente, consumam lá dentro e aumentem as vendas do nosso cliente direto, que é o lojista. Então é uma relação um pouquinho diferente. A gente precisa atrair o cliente do cliente. É mais ou menos isso que eu sempre tento explicar aí quando a gente fala um pouco da dinâmica de marketing e relacionamento com o cliente dentro do shopping center. Show de bola, Daniel. Falando um pouco dos movimentos que a Sim fez ultimamente, é perceptível que ela fez alguns movimentos em relação ao portfólio, em relação à gestão de ativos. Como é que a área de TI ela vem se adaptando ao longo desses movimentos e estratégias? Ou seja, quando ela se atualiza, como a área de TI ela vem se adaptando com essas atualizações? Legal. Bom, realmente nos últimos anos aí a empresa ela tem feito vários movimentos. A filosofia da empresa justamente é trabalhar de acordo com os ciclos imobiliários, então muitas vezes há necessidade de reciclar portfólio, tem ativos que já estão maturados e que em boas oportunidades eles acabam sendo transacionados, sendo vendidos. Em alguns momentos tem ativos que vão ser comprados, então isso faz com que o tamanho do portfólio, a quantidade de parque de ativos, ele seja um pouco volátil e varie ao longo desses ciclos. Do ponto de vista de TI, a gente trabalha aqui de duas formas. Primeiro, tentar manter a parte de operação de sustentação sempre enxuta e otimizada, né? Eu acho que isso é a lição de casa padrão que todo mundo tem que fazer, independente do tamanho, mas nós viabilizamos muito, nós prezamos muito por trabalhar nesse formato. É, característica de contratação de serviço gerenciado, né, falando especificamente aqui de tecnologia, porque esse tipo de contrato te traz flexibilidade para aumentar e diminuir conforme o tamanho do seu cenário. Então, isso já é uma estratégia consolidada aqui da nossa área de tecnologia, justamente para poder absorver essas mudanças aí. Quando a gente fala de operação e sustentação, acho que isso é um ponto super relevante. E, além disso, nós temos aqui um desafio também de, puxa, como nós mantemos a nossa equipe, o nosso time, né, a nossa estrutura de TI relevante, não só em momentos de aumento de portfólio, mas em eventuais momentos em que o portfólio acaba diminuindo um pouco de tamanho. Aqui vem uma virada de chave que já começou há mais tempo, que é justamente a mudança de posicionamento da TI. Nós, de fato, há muito tempo deixamos de ser aí uma TI de back-office de sustentação de sistemas e uma TI operacional. Isso é o básico, é o feijão com arroz, é o que a gente tem que manter funcionando independente de qualquer coisa. Mas o diferencial está em drivar os projetos, as iniciativas, o nosso esforço principal para projetos de negócio, de experiência de cliente, coisas que realmente colaborem com o resultado final da companhia. E atrelado a isso, de fato, vem esses projetos que eu comentei, esses projetos de IA generativa para atendimento a cliente, experiência digital com aplicativos, tecnologias de Wi-Fi, de relacionamento com shopping, plataformas de relacionamento também que nós implementamos, essa parte de analytics, de inteligência de dados. Então, o nosso principal, nossa visão aqui é de fato ser uma parte integrante da estratégia de negócio.
porque aí essas mudanças de tamanho de operação, elas acabam sendo um pouco mais transparentes para a nossa estrutura, porque o nosso core não está na sustentação ali só do dia a dia dos ativos. O nosso core está na inteligência de negócio, no resultado, no relacionamento com o cliente, que é onde de fato nós conseguimos gerar valor. Então, esse é o mindset que nós temos aqui quando falamos de estratégia de tecnologia diante dessas oscilações e mudanças e ciclos imobiliários aí que a empresa acaba executando. Show. E pensando aí no próximo passo, né, pensando no futuro, como você enxerga que a TI da SIM ela vai mudar? Ou seja, como você enxerga o futuro da tecnologia da SIM? Acho que o futuro ele já começou agora, né? O futuro é cada vez mais a gente potencializar essa visão que eu comentei. Está cada vez mais perto ali das decisões de negócio, cada vez mais fazendo parte das estratégias e trazendo componentes de tecnologia que consigam colaborar com que a empresa atinja seus resultados. Consiga vender mais, consiga faturar mais, consiga obter resultados melhores. Então, a tendência é essa, né? Não dá para ser diferente. Nós temos que estar cada vez mais conectados com a estratégia de negócio e cada vez mais buscando soluções que gerem resultado na ponta, que mudem ali o ponteiro do faturamento e que colaborem aí com o crescimento da companhia. Essa é a nossa métrica principal, nosso objetivo principal dos próximos anos aqui. E fazendo uso, obviamente, das melhores tecnologias disponíveis, mas com critério, porque eu acho que é legal trazer uma ponderação aqui. A gente falou muito sobre IA. Quase toda empresa com quem você conversar vai estar falando de alguma iniciativa de IA hoje, mas eu particularmente vejo no mercado muito movimento mais baseado em hype do que em resultado prático. E o nosso principal cuidado aqui é fazer as coisas assim, obviamente, acompanhando a evolução, estando na vanguarda da tecnologia, mas executar os projetos de uma forma com que eles de fato tenham um objetivo, entreguem um valor real e tenham um benefício para o negócio. Não adianta somente implementar IA porque todo mundo está fazendo. Não, a gente analisa e entende onde faz sentido implementar IA, qual o resultado nós vamos ter com isso e como a gente vai medir esse resultado depois de entregue. Acho que esse é um cuidado importante e que eu vejo que em algumas empresas do mercado talvez não esteja se perdendo um pouco, né? Não é implementar por implementar, mas é implementar aquilo que de fato faz sentido e gera valor no final do dia. Então, essa curadoria, ela é importante e por isso é importante que a área de TI esteja sempre perto da estratégia do negócio, para poder avaliar o que faz sentido, o que não faz sentido, estimular aquilo que realmente vai dar resultado e algumas vezes até alinhar algumas expectativas, frear um pouco alguns anseios, e trazer o pessoal para uma realidade que, olha, tal coisa a gente não consegue avançar, não é tão simples, isso aqui não dá para fazer. Ou quando realmente é algo factível, acelerar e correr junto e entregar o mais rápido possível para potencializar o resultado. Então, eu acho que essa é a minha visão aí sobre o futuro da área e proximidade aí com estratégia de negócio. É curioso que a gente conversa, né, com muitos gestores de tecnologia, obviamente, né, Daniel, o seu perfil ali, ele vai ao encontro da maioria dos perfis de líderes de grandes empresas. São muito mais hoje é, pessoas de negócios do que de códigos ou de infraestrutura, né? Então esse é um perfil nítido, né? A gente conversa inclusive sobre tecnologia com gestores de tecnologia, porque a conversa principal é negócio. Agora, esse perfil, né, que demanda entender aonde que a tecnologia entra no negócio, numa estrutura, né, pode ser da SIM ou de qualquer empresa, eu queria muito a sua visão. Ele desce até onde? Ou seja, até que nível, a partir de que nível hierárquico alguém de TI precisa estar antenado com negócios? Às vezes você ainda precisa do mega especialista que não sabe nem direito se ele está fazendo ali uma aplicação para shopping ou para automóvel. Esse cara ainda é necessário, um cara absolutamente focado em um aspecto técnico, ou não? Ou você vai com essa visão de negócio, você espera que essa visão de negócio permeie até a base da pirâmide em TI? Particularmente.
Eu acredito que quanto maior essa cultura de entendimento do negócio dentro do time, melhores são os resultados que a gente consegue obter. Óbvio que você vai ter uma ou outra área específica, muito técnica, que ainda faz muito sentido você ter um cara que é totalmente técnico e ele só vai sentar ali e desenvolver o código dele ou construir a arquitetura de rede dele ali para colocar o projeto de pé e talvez ele não tenha tanta familiaridade, não tenha essa desenvoltura para entender estratégia de negócio. Mas o mínimo ele precisa saber. Qual é o objetivo que aquilo ali vai ter que entregar, de que forma que aquilo ali vai contribuir com a empresa. Ele não precisa ser um especialista, mas essa cultura precisa chegar nele. Então, isso passa muito pelo trabalho da liderança. Não adianta eu entender de negócio e o meu time não entender nada de negócio, não estar na mesma página que eu me encontro. Então, eu tento disseminar isso para os níveis abaixo da minha posição. Então, os líderes diretos aqui que respondem comigo, que respondem para minha gestão, todos são muito, muito alinhados nessa cultura de proximidade do negócio e são eles que me ajudam cada vez mais a buscar novas oportunidades de projetos que tragam valor para o negócio no dia a dia, porque eu sozinho não vou conseguir capturar tudo. A gente está distribuído no dia a dia, cada um numa unidade, conversando com o superintendente, com o diretor, ouvindo a dificuldade de um, ouvindo a dificuldade do outro. Então, essa visão de negócio de todos é que ajuda a capturar oportunidades, trazer, a gente filtra, matura junto, define, sugere projetos e consegue fazer com que as coisas aconteçam e gerem resultados. Então, eu acho que essa cultura ela precisa ser disseminada. Quanto mais a gente conseguir descer isso no time, melhores são os resultados. De novo, não acho que o programador lá na ponta vai ter o mesmo nível de entendimento de negócio que os coordenadores e os gerentes, mas ele tem que entender um básico do porquê que ele está fazendo aquilo. E isso é uma responsabilidade muito clara da gestão, seja a minha para com os meus líderes diretos e desses líderes para com os times deles para desdobrarem essa visão de negócio aí. Tem que ser uma cultura realmente, tem que ser uma extensão da cultura da empresa, essa visão de negócio. Tem que atingir todos os níveis aí, e eu acho isso realmente muito importante. Maravilha, puxa, papo muito bom, Daniel. Quero te agradecer demais aí pela conversa. É muito interessante, né, entender como é que é a estrutura por trás, né, de shoppings e estruturas comerciais que a gente nem percebe que está lá, a tecnologia. E quando a gente não percebe que ela está lá é porque ela está funcionando. É verdade. A hora que falha ali né, a cancela do estacionamento, você fala, putz, a TI está aqui, deveria estar pelo menos, né? Então é muito legal ver como é que funciona aí nos bastidores. Muito obrigado por participar com a gente hoje, viu, Daniel? Legal, Cássio, Daniel, eu que agradeço aí mais uma vez o convite. Foi um prazer participar, compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência, da minha visão, das dificuldades e desafios do dia a dia. Espero que eu tenha conseguido agregar aí e levar alguns insights aí para a nossa audiência aí do podcast. Então, muito obrigado a todos aí. E Daniel, Matias, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Eu que agradeço, Cássio, Daniel, sempre um prazer aqui poder aprender com as grandes pessoas e influências aí da tecnologia no país. Valeu.